Olá, girassol. No episódio de hoje eu quero te levar comigo para uma leitura que me fez pensar diferente. Não é um romance, não é autoajuda tradicional. Eu posso falar até que é quase um mapa mental. E eu tô falando do livro O Almanaque de Naval Ravikant. É um compilado de pensamentos, né, entrevistas e insights desse empreendedor do Vale do Silício que resolveu ir muito além do sucesso financeiro, né? Naval fala sobre dinheiro? Fala sobre dinheiro, mas ele fala principalmente sobre como viver com consciência, autonomia, profundidade, né? E isso tem tudo a ver com o que a gente busca aqui no Sua Manhã Mais Positiva, que não é só começar o dia com mais leveza, mas também com muito mais lucidez. Seja bem-vindo, Girassol, a mais esse episódio do podcast Sua Manhã Mais Positiva. Que bom ter você aqui. Já pega esse episódio, já encaminha para aquele amigo, aquela amiga que você acha que precisa de uma palavra, de um momento de reflexão para o dia começar com a energia lá em cima. Olha, gente, eu confesso pra vocês que eu sou meio lerda pra ler, viu? Tem vários livros que eu demoro muito pra ler, mas tem alguns, quando me pega de jeito, eu leio muito rápido, eu me envolvo, sabe? Então, eu sou uma leitora assim, ou eu amo muito, ou vira aquela coisa muito preguiçosa. E esse livro, o Almanaque de Naval, me envolveu de uma forma, ele traz tantos insights, tem até algumas frases dele que eu vou até imprimir e colocar em algum lugar, colar numa agenda, algum lugar fácil, para eu sempre lembrar desses conceitos, dessas frases, sabe? Porque realmente me impactou muito. E aí eu vou trazer para vocês nesse episódio alguns pontos para que vocês comecem a pensar também sobre esses pontos que eu vou dizer. Mas sugiro que vocês leiam o livro, porque tem muita coisa, né? E é até interessante, porque às vezes a gente faz uma leitura, aí daqui a um tempo a gente lê novamente o mesmo livro ou o mesmo texto, e a gente tem uma nova percepção, né? Então, isso é muito legal, né? Então, por mais que eu vou trazer aqui alguns pontos, é legal vocês fazerem a sua própria leitura, a sua própria interpretação. Então, um primeiro ponto que ele fala é que treinar a mente é mais importante do que tentar controlar o mundo, porque na verdade a gente nem consegue controlar o mundo, né? Então, Naval diz que a mente é como se fosse um músculo. Ela pode ser treinada, pode ser reprogramada, né? Mas a maioria de nós vive muito no modo automático. A gente reage aos estímulos, às emoções e às opiniões o tempo todo, né? Então, eu até falei em vários episódios anteriores sobre a nossa mente ser plástica, a plasticidade, né, que nós temos de aprender, reaprender, de mudar ponto de vista, né? Então, se você contemplar sua mente com consciência e intenção, você poderá reconfigurá-la. Essa é uma frase que eu acho que faz muito sentido, me pega muito, porque quantas vezes a gente quer mudar o mundo externo sem olhar para o nosso mundo interno, né? A gente quer mais tempo, mais paz, mais dinheiro, mais amor, só que a gente não treina a nossa mente para viver tudo isso e para poder enxergar tudo isso, né? Então é como se a gente imaginasse que a nossa mente é um solo onde tudo acontece. Se ela estiver poluída com pressa, com ruído, com culpa, comparação, tudo que vai nascer ali já vai vir o quê? Contaminado, né? Então, Naval, ele propõe muito a meditação. Meditar é se desligar do que a sociedade fala e começar a ouvir a si mesmo. Olha só essa frase, né, gente? É bem profunda. Então, começar a ouvir você, o que é bom pra você, o que é valioso pra você. Ele fala até uma hora assim, né? Fala assim: se eu só faço o que eu quero. Eu falei, caramba, meu, mas não dá pra gente só fazer o que a gente quer sempre, né? Porque a vida corre e tal, mas depois a gente entende o que ele quis dizer com isso, né? Porque às vezes a gente faz muitas coisas querendo aprovação, querendo estar em grupos, querendo fazer parte de coisas e não faz parte da nossa essência, né? Não faz parte daquilo que nós somos. Às vezes a gente não gosta de uma pessoa, não gosta de um lugar e a gente se culpa, ai, mas por que eu não gosto dessa pessoa? Eu deveria gostar, o problema tá em mim. Não, tá em você, tá tudo bem se você não gosta de alguém.
né? Eu tava até pensando nisso esses dias. Eu falei, não gosto dessa pessoa, não me faz bem, ok. Eu vou ter que contextualizar ali, né, em certa situação. E eu vou ter que lidar com isso por conta de outra coisa, e ok. Mas eu não sou obrigada a gostar de ninguém que eu não gosto. Ou não sou obrigada a gostar de tal atividade que eu não gosto, né? Porque aí a gente deixa a vida mais leve, né? A vida mais... E muitas vezes a gente não sabe nem o que a gente não gosta. Não sabe o que gosta, o que não gosta, a gente só vai seguindo o fluxo, né? Então, a gente precisa muito olhar para esse ponto, né? De treinar a nossa mente, para a gente entender, se entender internamente. Aí, outra parte também que eu achei muito interessante, que me pegou também, que ele fala sobre o tempo. O tempo é mais valioso do que o dinheiro. Ele fala assim, você nunca vai ser rico alugando o seu tempo. Então, Naval nos lembra nessa parte, né, que quando vendemos cada hora da nossa vida sem consciência, a gente está literalmente abrindo mão do que a gente tem de mais precioso, que é o nosso tempo, né? E aí tem outra frase assim: ninguém vai te valorizar mais do que você valoriza a si mesmo. Quanto vale a sua hora, né? Mas mais importante do que o valor financeiro é o valor simbólico, né? Do quanto você se respeita, do quanto você se coloca em lugares que honram o que você sabe, o que você sente, o que você oferece, né? Não é nem sobre o dinheiro, né? O quanto te pagam para aquilo, mas o quanto você é valorizado, né? Então, o Naval aprendeu isso, e aí ele até fala assim: se eu valho mais do que estão dispostos a me pagar, eu vou me tratar de acordo com isso. E aí vem a reflexão: você tem se tratado conforme o seu valor? Não apenas o valor financeiro, mas a forma pela qual as pessoas te enxergam, a forma pela qual as pessoas te tratam, a forma pela qual você tem valorizado isso? Isso aqui também me fez pensar muito, sabe? Porque às vezes a gente se coloca em situações, em grupos, em empregos que não nos valorizam, não valorizam o nosso tempo, não valorizam as nossas ideias. E aí isso é uma falta de amor próprio, quando a gente se fica em ambientes assim, né? Que não vão fazer a gente evoluir, não vão fazer a gente crescer, só coloca a gente para baixo. Então é um ponto muito bom pra gente refletir. E também o que é sucesso de verdade, né? E aí ele fala logo de cara que sucesso não é fama, sucesso não é ser rico, sucesso é viver do seu jeito. E aí ele lembra que a vida não é uma corrida, é um projeto autoral. E para isso, olha só essa frase, hein? A gente precisa parar de ser cópia um dos outros e querer seguir o caminho dos outros, porque cada um tem seu ritmo, seu jeito, um momento, né? O que serve para uma pessoa pode aprisionar outra, porque cada um, gente, cada um tem seus valores, né? Cada um tem suas ideologias, sua meta de vida. Então, às vezes é uma coisa que você olha para uma pessoa bem-sucedida e será que aquilo é sucesso? Por exemplo, né? Eu vou até falar de carreira. Tem pessoas que gostam do mundo corporativo, tem pessoas que gostam de, né, entrar, ter horário para entrar, tem horário para sair, gostam de receber promoções. Eu entrei como estagiário, saí como diretor. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que olham isso como uma prisão. Eu não quero isso para mim. Não é essa forma que eu quero, mas tem pessoas que isso é sucesso. E tem pessoas que olham outras pessoas que não têm esse estilo de vida, né, outro estilo de vida e fala, nossa, largado e tal. Mas não, aquilo é sucesso para ela. Então é variado isso, né? Então a gente não pode comparar o nosso sucesso com o sucesso do outro. O que é sucesso do outro, né? E esse tipo de consciência que é a total liberdade, né? Liberdade é o que você considera como verdadeiro sucesso, não o que o outro vai falar para você o que é sucesso. E aí tem um outro ponto que ele fala sobre o sofrimento, né? O sofrimento vem quando a gente não consegue mais fugir da verdade. O sofrimento é o momento em que não podemos mais negar a realidade. Sabe quando a gente insiste em algo que já não faz mais sentido, mas a gente continua empurrando com a barriga? Aí a dor aparece quando não dá mais, tá insustentável, né? Quando a gente não
não quer mais, não combina mais com o que você é, com a sua versão, né? E é aí que a realidade bate na porta e a gente não consegue mais evitar aquilo, né? E aí tem uma frase também que ele diz de uma forma bem direta, né? Que toda grandeza vem do sofrimento. E não é porque sofrer seja bonito, mas é porque é no sofrimento que a gente acorda. É no sofrimento que a gente fica desconfortável. E aí é quando a gente muda, porque não tem mais pra onde correr. Ou você muda ou você sofre, porque a gente sai daquela zona de conforto, sabe? Então, eu achei esse insight muito valioso. Eu também fiz várias ligações para momentos da minha vida, que enquanto eu tava ali na aguinha morna, tava tudo bem, né? Aí eu tive que bater ali, né? Ferver a água mesmo, bater na bunda pra eu me mexer. Porque às vezes a gente fica, né? O ser humano é muito. A gente é muito condicionado a permanecer em situações que aparentemente são confortáveis, né? Então, pra gente se mexer, a gente precisa de fato passar por esses momentos, né? Então, esse ponto eu concordo super, porque a gente só foge do sofrimento, mas às vezes o sofrimento é o que vai libertar a gente de situações que não merecemos mais, não queremos mais viver, pessoas, né? Situações ali que não cabem mais na gente. Então a gente precisa disso também. E aí, Naval também, né, para encerrar, ele fala muito sobre estar no aqui e no agora. Que nós não temos o passado, não temos o futuro, nós só temos agora, né? Então ele diz que cada momento deve ser completo por si só. Não corra atrás de momentos perfeitos. Perceba como nós somos inteiros no agora, né? Ele fala muito sobre prestar atenção no som da respiração, a luz que entra na janela, o silêncio, né? A gente fica pensando que a gente precisa conquistar o mundo pra gente se sentir inteiro. Mas, pra gente estar inteiro, a gente só precisa estar presente. E Naval, ele fala muito sobre isso. Esteja no presente, acima de tudo. E essa leitura, gente, é legal porque não é um livro que você precisa ler começo, meio e fim na sequência. Você pode ler o fim, depois o começo, você pode pegar o capítulo que você quer. É um livro que você consegue ler de uma forma bem leve, sabe? É bem gostoso. Então eu falei bem de forma superficial para vocês nesse episódio, mas vale a pena vocês se aprofundarem. No fim, ele dá dica de vários livros também que ele já leu, que ele indica. Ele estuda bastante, né? Uma pessoa que estuda bastante. Então, essa leitura não é um manual, né? Mas ela me trouxe como se fosse um espelho para eu me olhar, para eu me entender, sabe? Então, talvez esse episódio também seja uma abertura para você também se olhar no espelho, para te mostrar onde você tá colocando o seu tempo, onde você tá colocando a sua atenção, onde você tá colocando o seu valor. Porque Naval fala muito sobre isso, muito sobre como a gente investe o nosso tempo, que o tempo passa. A gente não volta mais, né? É o que nós temos de mais valioso. O nosso tempo não vale dinheiro nenhum, paga o nosso tempo. A gente não consegue trocar a nossa. Você trocaria a sua vida por dinheiro? O seu tempo de vida por dinheiro? Não, então a gente tem que prestar muita atenção aonde a gente aloca o nosso tempo, né? No fim, meu, tenho até vou até ler para vocês um pouquinho aqui, que ele fala, que tem aqui, as regras de Naval. Eu achei sensacional. Ele fala assim, esteja presente acima de tudo, desejar é sofrer. Aí ele fala bastante sobre a raiva também. Olha essa frase, se você não consegue se imaginar trabalhando com alguém pelo resto da vida, não trabalhe um dia sequer com essa pessoa. Às vezes a gente fica em trabalho, que faz mal pra gente, com gente que não combina com a gente, e a gente não se mexe pra trocar de trabalho, pra fazer outra coisa, e a gente fica ali nessa vida, né? Fala muito sobre ler. Ler é aprender, é a meta-habilidade suprema e pode servir de moeda de troca com qualquer coisa. Ele fala pra ler sobre tudo, né? Qualquer coisa que você vê na frente, você lê. Ganhe com a sua mente, não com o seu tempo. 99% de todo esforço é desperdiçado. A verdade é aquela que tem poder preditivo.
observe seus pensamentos. Cada pensamento que você tem, porque o Sua Mãe Mais Positiva fala muito sobre isso, né? Sobre o poder dos nossos pensamentos. O nosso pensamento pode alavancar a nossa vida ou deixar a gente num buraco, né? O amor é dado, não recebido. A linguagem da natureza é a matemática. Tem alguns pontos aqui que vocês vão entender depois que vocês lerem o livro. Mas fica aí minha dica para vocês, girassol. A gente tem que olhar mais para dentro da gente. A gente tem que entender o que realmente é riqueza pra gente. A gente tem que entender o valor do nosso tempo, estar ao lado de pessoas que valorizem o nosso tempo, valorizem quem nós somos, não apenas com dinheiro, mas de outras formas, com respeito, com amor, isso em todos os âmbitos da vida, né? E para finalizar, que é uma frase que me pegou muito, que é muito sobre acreditar. Você nunca valerá mais do que acredita que vale. Então, acredite, porque você vale. E comece a agir como quem sabe disso. Fica essa reflexão para você, girassol. Um beijo, até o próximo.